Domínio, árvores e florestas. Vamos entender esse conceito, vamos entender o que é o conceito de um domínio do Active Directory. Quando a gente fala de domínio mesmo, a gente pode aqui começar a pensar num limite de controle administrativo, né, que aqui é baseado por um nome. Quem é casado aí sabe o que é um domínio. Está sobre o domínio. Bom, aqui nesse caso não é muito diferente. Se eu instalo aqui um controlador de domínio, eu instalo aqui, por exemplo, o contoso.com. Como que eu instalo contoso.com? Na realidade, eu vou fazer a instalação do Active Directory Domain Services, que vai me instalar um banco de dados. Esse banco de dados que tem o nome ntds.dit, que vai guardar aqui nesse banco de dados informações do meu domínio. Tudo que está aqui dentro dele significa que tem um acesso livre a esse espaço reservado, que é controlado a partir desse nome. Então, nós demos o nome aqui de contoso.com, significa que eu criei um limite lógico, tá, chamado contoso.com. E os computadores, para poderem acessar os recursos que fazem parte deste meu limite, e o que eu tenho de recurso aqui? Eu posso ter outros servidores, né? Eu posso, nossa, isso era para ser um servidor. Eu posso ter aqui então outros servidores. Eu posso ter, tá difícil de fazer um servidor mesmo, né? Impressoras na rede. Isso aqui são impressoras. Vários tipos de recursos, né? Então eu tenho aqui servers, printers, grupos, vários tipos de recursos podem ser disponibilizados para os usuários que fazem parte desse domínio. Então toda vez que eu preciso, eu tenho um usuário, vamos imaginar aqui que eu tenho um usuário aqui dentro, que é o Bill Gates. Tem aqui o Bill.Gates. Ele está aqui dentro. Bill Gates pode usar todos esses servidores que fazem parte aqui do nosso domínio, tá? Eu não consigo desenhar um servidor aqui no canto. Agora saiu mais ou menos um servidor e mais ou menos aqui uma impressora. Legal? Bom, então esse é o conceito inicial do que é um domínio. Só que às vezes na rede, então, vamos imaginar que eu tenho aqui do lado de fora outros computadores. Eu tenho aqui computadores, eu tenho outros usuários, eu tenho aqui, por exemplo, Steve.Ballmer. Esse é meu usuário da rede. E eles querem acessar esse computador aqui, ele quer acessar os recursos da rede, mas ele não pode. Ele está bloqueado, por quê? Porque eles não fazem parte desse meu domínio. Um momento que eu venho aqui e crio o computador e crio então o Steve.Ballmer, significa que nós conseguimos aqui adicionar esses objetos, tá, para dentro dessa rede, para dentro desse nosso domínio do Active Directory. Agora aqui eles já conseguem acessar a nossa rede interna. Ok? Então esse é o conjunto. Participa da rede, tem acesso à rede. Tem acesso aos recursos da rede e tudo mais. Esse aqui é um conceito básico inicial para quem ainda não teve esse tipo de contato ou quer realmente tirar algumas dúvidas. Quando eu instalei esse meu primeiro controlador de domínio, que eu instalei o ADDS, que criou esse banco de dados, que eu forneci um nome de domínio chamado contoso.com, criou o DNS, criou vários recursos interessantes e necessários para o funcionamento da minha rede, nós acabamos criando nesse processo a raiz de uma floresta. Então, o contoso.com, ele é a raiz de uma floresta. É importantíssimo saber que para cada domínio eu devo ter pelo menos 2 controladores de domínio, que eles vão replicar as informações e
criar aqui para mim a redundância, né, necessária para manter a disponibilidade do meu servidor. Então, se esse aqui não estiver disponível, esse outro servidor aqui vai ter o banco de dados idêntico a esse, para manter a disponibilidade. Então, eu penso aqui no contoso.com como a raiz da minha floresta. E vamos imaginar que esse contoso.com está bem distante, ele está lá na América do Norte. Então, eu posso aqui na América do Sul, na América Latina, de repente, criar um domínio filho. Eu posso criar aqui então o LA, né, latinamerica.contoso.com. E que relação que vai ter esses controladores de domínio agora da América Latina com o controlador de domínio lá dos Estados Unidos? Bom, eles têm uma relação aqui de confiança entre pai e filho, porque esse aqui é o domínio pai. E esse aqui é o domínio filho. Tá? É uma relação de pai e filho. Posso usar recursos daqui, lá e de lá aqui de maneira mais simplificada, mais fácil, mas usuários daqui não replicam para o domínio pai, são domínios diferentes. Tá? Então aqui a gente criou uma árvore de domínio, contoso.com é denominado raiz de uma floresta, la.contoso.com é o domínio filho, criando então uma árvore de domínio. Isso aqui pode se estender mais ainda, né? Pode haver lá da União Europeia, né? Europe Union.contoso.com e ainda assim lá ter servidores, controladores de domínio. Esse cantinho aqui é difícil desenhar um servidor, mas está aí. Então um servidor está em crise lá, o servidor está meio diferente. E aqui então é o controlador de domínio, que hospeda as informações aqui, né, que tem também o ADDS lá instalado como domínio filho. Ok? Então domínio pai e domínio filho, e nós temos aqui então uma árvore de domínio, tree. Uma árvore de domínio. Agora vamos imaginar que contoso.com cresceu muito e acabou comprando uma outra empresa aí no mercado. E deixa eu pensar numa empresa que o contoso.com poderia comprar. A Microsoft.com. Microsoft.com, que também possui controladores de domínio. Certo? E esses controladores de domínio da Microsoft.com agora, né, precisam ter um tipo de relação específica com os controladores de domínio do contoso.com. Afinal de contas, houve uma fusão das empresas e elas precisam agora replicar, trocar informações, né? Fazem parte do mesmo grupo. Então, o que pode acontecer aqui? Como que pode haver esse tipo de replicação? É criado uma relação de confiança. É criado entre essas duas árvores de domínio um trust. Uma relação de confiança, criando então a famosa floresta, né? Floresta de domínios, aqui forest, né? Aqui eu escrevi tree, eu devia ter escrito aqui forest, mas ok. Aqui então a gente tem um trust, uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ela pode ser de duas vias, tá? Ela pode ser do Microsoft.com, que confia no contoso.com, e do contoso.com, que confia na Microsoft. Então, nesse caso aqui, até pelo desenho das setinhas que eu fiz, né, que ambas, uma confia na outra, significa que é uma relação de confiança bidirecional, não é unidirecional. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma floresta que possui um trust, uma relação de confiança bidirecional. Muito interessante isso, muito interessante. Esse trust pode acontecer entre várias empresas. Por exemplo, a Microsoft.com pode gostar muito de uma empresa aí que está
no mercado e crescendo a cada dia. E é o infosecbrasil.org. Então, existe aqui o domínio infosecbrasil.org. Quase não saiu esse .org aqui. Que também possui controladores de domínio. Também tem o ADDS instalado, também tem seu banco de dados. E a Microsoft ela pode querer, então, de repente, falar, não, vamos comprar essa empresa aí, vamos investir, vamos fazer um trust. Esse trust pode ser também um trust bidirecional. Direcional. Um confia no outro. Tá? Se eu confio em você, vamos imaginar assim como que é um trust. Eu, Daniel Donda, confio em você. Se eu confio em você, eu deixo você entrar na minha casa, correto? Se você confia em mim, você deixa eu entrar na sua casa. Às vezes você confia em um amigo seu, deixa ele entrar na sua casa, mas ele não confia em você para deixar você entrar na casa dele. Então é isso que a gente fala aqui de trust também bidirecional ou unidirecional. Se a Microsoft confia no InfoSec Brasil, o InfoSec entra na Microsoft e não ao contrário, a não ser que seja bidirecional, como estamos fazendo aqui agora. Bom, nesse caso eu vou colocar aqui agora, preciso colocar uma cor forte, uma cor bem forte mesmo, para eu chamar aqui os domínios por uma letra aqui. Então, Contoso é a letra A, Microsoft vai ser a letra B. E o InfoSec vai ser a letra C. Então, olha só. Se o domínio A confia no domínio B e o domínio B confia no domínio C, então, pode ser que se esse nosso trust for um trust do tipo transitivo, o domínio C também confia em A. Então, olha só. A confia em B, B confia em C, então C também confia em A. Isso é transitividade. É o tipo de relação de confiança que nós chamamos de relação transitiva. Um trust transitivo, se o A confia em B, o B confia em C, então C também confia em A. Isso é bem legal. É igual você ter um amigo. Se aqui está você tem um amigo muito próximo seu. Você confia nele. E eu também sou seu amigo, eu confio em você. Obviamente eu vou confiar nesse seu amigo. Ele também será bem-vindo. Então essa ideia é a ideia conceitual entre domínio, árvore e floresta.